Aí, meus amigos e minhas amigas, 1º de setembro de 2025. Deve começar amanhã algo muito importante, principalmente na área da política no Brasil. Nesse 2 de setembro de 2025, terça-feira, inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Serão julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo dizem, o único voto dissidente até agora seria do ministro Luiz Fux. Dizem que já é um julgamento de cartas marcadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro responde por 5 crimes. Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão. Mas lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro diz que foi convidado, segundo a imprensa, estará na Casa Branca junto com Donald Trump, acompanhando esse julgamento, e algumas sanções vindas dos Estados Unidos poderão acontecer logo após esse julgamento. O presidente Lula diz que tem coisa mais importante a fazer e não vai acompanhar o julgamento. Mas é claro que ele está se fazendo de bobinho. Ele já sabe, inclusive, a decisão, e ele acompanhará com certeza. Enquanto na Venezuela, o Nicolás Maduro, que apelou para a ONU e aquela afronta que ele fez aos Estados Unidos que fossem buscá-lo, que ele tem uma milícia de 4,5 milhões de integrantes, agora ele viu que é uma realidade, e em discurso ele fala que navios dos Estados Unidos apontam 1.200 mísseis para a Venezuela e estão no Mar do Caribe. No dia de hoje foi encontrado o tronco de uma mulher numa mala, no guarda-malas da rodoviária de Porto Alegre, neste 1º de setembro. Foi o mau cheiro que fez com que eles tomassem essa providência, e ela ainda não foi identificado quem seria esta vítima. Ainda sobre o julgamento de Bolsonaro, o presidente supremo, o Barroso, ele diz que o julgamento de Bolsonaro exige serenidade e sem interferências. E, em outra oportunidade, ele já disse que não haverá ideologia política. Acredite se quiser. O sistema do GPS de um avião que transportava a presidente da Comissão Europeia foi desativado no ar por suposta interferência russa. Um alerta preocupante na saúde. Em Porto Alegre, o Hospital Nossa Senhora da Conceição tem um surto de Covid em Porto Alegre e já registra 62 casos e eleva as restrições de visitas. Já o Banco de Sangue do HPS, também de Porto Alegre, precisa de doadores. O mês de setembro inicia com previsão de instabilidade em Porto Alegre, como em todo o Rio Grande do Sul. No leste do Afeganistão, um terremoto com a escala de 6,0 da escala Richter já contabiliza mais de 800 mortes e 2.700 pessoas feridas. E falando da nossa economia, as empresas estatais têm um déficit de 5,5 bilhões entre janeiro e julho. Quem diz isto é o Banco Central. Também uma eclipse lunar, a mais longa do ano, ocorrerá já no próximo domingo, nesse 7 de setembro. O implante contraceptivo passa a ser oferecido pelos planos de saúde a partir
já desta segunda-feira, 1º de setembro. As Forças Armadas já estão se mobilizando para a segurança na esplanada no próximo 7 de setembro. E segundo divulgação, eles atuarão com tolerância zero. Mas agora eu trago em vídeo a vocês a relação de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos está se deteriorando graças ao atual governo e pela mudança de ideologia política do Brasil. O plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem então ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Trouxe também em vídeo uma reunião que houve de advogados da USP. E o orador já começa falando em companheiros e companheiras e aquele gesto tradicional falando em democracia e soberania. E falam que interferência, mas combatem o baluarte da democracia mundial, que é Donald Trump ou os Estados Unidos. Tudo de acordo com a ideologia desse grupo e do local onde foi realizado, a USP, que nós já sabemos e muito bem. E a expressão companheiro e companheira já diz de que lado estão. Aquela velha filosofia, nós contra eles, que é implantada pelo atual governo. Companheiras e companheiros, nós estamos aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Lar de São Francisco, onde aconteceu um ato fundamental no momento que nós estamos vivendo, um ato em defesa da soberania nacional. Nós não podemos aceitar calado que outros países queiram nos subjugar, queiram mandar no nosso destino, principalmente por questões comerciais, principalmente por questões políticas e ideológicas. Nós não podemos sofrer impactos nos nossos produtos, na nossa indústria, no nosso emprego, em função de proteger interesses de algumas famílias que se beneficiaram do patrimônio público e agora querem fugir da lei. Não pode um governante de outro país querer, através de medidas tarifárias, impor limites à nossa soberania, querer apitar os destinos do nosso país, querer dizer como deve funcionar a nossa justiça, ou seja, fazer interferência em assuntos domésticos. É hora das brasileiras e brasileiros, em manifestações como essa, deixar claro a nossa indignação e o nosso respeito à convivência harmônica entre os países, principalmente que a nossa soberania e o nosso país não estão à venda.
o destino do nosso país, das nossas riquezas, das nossas leis, das nossas políticas serão organizados e decididos por nós, brasileiras e brasileiros, democraticamente, através da demonstração da nossa vontade, e não por interesses de outros países, interesses muitas vezes escusos, ideológicos, e que nós não aceitaremos. Viva o nosso país, viva a nossa soberania, a nossa democracia, e estamos juntos, cooperado. E o engraçado é que nós não vimos o alarde do tarifaço que a Venezuela implantou ao Brasil. Aquele, eu não sei se ex-amigo do presidente Lula, ou seja, apenas uma figuração. Nicolás Maduro implantou e sancionou ao Brasil. E cadê o alarde dos esquerdistas? Eu não vi nada, mas a notícia está aí e é a realidade. O jornal O Globo nos informa que, pelo fato do Nicolás Maduro estar completamente irritado com seu amigo Lula, está anunciando uma taxação, um tarifaço de 77% das exportações brasileiras para a Venezuela. Mas eu não vi nenhuma indignação por parte destes mesmos petistas. Não vi indignação do Xandão, não vi revolta da Gleice Hoffmann, nada! Muito menos da tradicional imprensa do nosso país em relação a esse tarifaço do ditador Nicolás Maduro. Será que isso também não seria uma espécie de ataque à soberania nacional? E o governo continua. Primeiro convocou influenciadores e agora gastando muito dinheiro, fazendo propaganda e falando em soberania, democracia e convocando o povo para ir às ruas no 7 de setembro. Claro que eles querem confronto, porque a direita já havia convocado as pessoas. Poderão haver conflitos e, pelo que se vê, é isso que o governo gostaria que acontecesse. Aí está esse vídeo elaborado e com certeza muito bem pago às nossas custas do contribuinte. Podemos ter diferenças entre nós, mas sempre estaremos juntos contra quem ameaça o Brasil. Neste 7 de setembro, o Brasil se encontra em praças e avenidas para afirmar que a pátria é de todos e só será livre de verdade quando houver democracia, justiça social, soberania e direitos para o povo. O país é seu povo. E o povo brasileiro não tem dono lá fora. Nem tem dono aqui dentro. Povo independente é povo soberano. E para encerrar o vídeo de hoje, o futuro está aí. A tecnologia é impressionante. O que nós achamos que era só ficção científica, a Coreia do Sul está testando policiais holográficos em tamanho normais, colocando em lugares estratégicos. E segundo eles, diminuiu e reduziu em muito a criminalidade. Parece ficção científica, mas é verdade. A polícia sul-coreana instalou um policial holográfico 3D no centro de Seul. Como é que é o negócio? Ele fica ativo das 7 às 10 da noite, respondendo que qualquer atividade criminosa será repreendida rapidamente. Isso se ninguém chamar os caça-fantasmas enganados achando que está sendo assombrado ali pelo policial 3D. Por incrível que pareça, a ideia diminuiu a criminalidade na área em 22%. Oh my God! E a polícia já prevê um aumento do programa, instalando policiais holográficos em mais áreas da cidade de Seul. E dentre as muitas notícias trazidas no dia de hoje, eu espero que vocês tenham, ao assisti-lo na íntegra, algum comentário a fazer. E esse comentário será muito bem-vindo no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Aqui você não ganha nada, mas também não perde nada. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.